eu vou prender o fio nesse mesmo pontinho onde está esse marcadorzinho, tá? Eu vou inserir a agulha aqui, prender o fio e volto. O marcadorzinho que é desse lado, lembrando que a gente tá com essa carreira de base, que é a carreira de pontinhos baixos, pelo avesso. O lado direito dela tá para baixo. Já prendi o fio aqui, nesse local onde tá o marcador. E eu vou inserir a agulha dentro do mesmo espacinho, desse pontinho, e fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou contar 2 correntinhas, 1, 2. Então, a gente vai começar a esconder esse fiozinho dessa amarração e fazer sobre cada ponto da base um ponto alto alongado, até chegar no outro marcador dessa parte da frente do busto. Até essa parte aqui, gente, olha. Então, vocês vão fazendo essa carreirinha dos pontinhos altos alongados até chegar aqui, no marcador amarelinho. Quando chegar nele, eu volto para mostrar como a gente vai fazer a próxima carreira, que será voltando para esse comecinho aqui. Final da carreirinha, eu fiz um ponto alto alongado, que foi o último dessa carreirinha, dentro desse mesmo ponto baixo da base, onde tem o marcador. Essa carreirinha dos pontos altos alongados ficou com, eu vou mostrar a medida. Ela ficou com 29 centímetros, que é o ideal para a gente ter um espaço para fazer os acabamentos. A gente tinha medido no começo, para quem está fazendo esse tamanho, 30 centímetros, mas a gente perdeu um pouquinho aqui, acho que 1 centímetro ou meio centímetro, mais ou menos. E aí, nesses elinhos, quando a gente aproximou esses marcadores da parte mais central, então a gente perde um pouquinho, de 1 centímetro a 1,5. Mas é assim mesmo, tá, pessoal? É assim mesmo para a gente poder ter um espaço bom aqui, para não ficar incomodando no braço, naquela região de axila, de braço, e limitar os movimentos da gente. Então, a gente precisa de um espaço bom aqui para poder fazer esses acabamentos. Agora, vamos fazer a carreirinha de retorno, que nada mais será do que a repetição dessa carreira da base. Então, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Virar a blusa. E a gente vai reiniciar essa carreira desses pontinhos. Não façam nesse primeiro espacinho aqui, para quem não tem experiência, pessoal, pode ser que pense que esse espacinho aqui é onde você deve inserir a agulha e fazer um ponto. Não é, tá? Atentem para os pontos da base. Se você já tem um pontinho aqui sobre esse que está aqui na base, então você tem que ir para o próximo pontinho da base, que é esse segundo. E aí a gente vai fazer ponto alto alongado sobre ponto alto alongado que está na base até o finalzinho dessa carreira. No finalzinho eu volto. Finalzinho da carreirinha, já fiz o penúltimo ponto sobre o penúltimo da base, agora eu vou fazer o último, que é sobre essas correntinhas que formam um ponto alto alongado também. Então, eu insiro a agulha nessa terceira correntinha e faço o último ponto alto desta carreira. Agora, gente, eu vou passar a informação com relação à quantidade dessas carreirinhas para os tamanhos. Para o tamanho P, vocês parem aqui na segunda carreirinha. Para o tamanho M, façam mais uma, ficando 3 carreirinhas. E para o tamanho G, façam mais 2, totalizando 4 carreirinhas dessas aqui de pontos altos alongados. Façam aí as carreirinhas de vocês e eu volto para a gente mostrar como será o próximo passo. Já fiz as minhas 3 carreirinhas de pontos altos alongados, tanto na frente quanto nas costas. Como eu expliquei para vocês, a parte das costas é idêntica à parte da frente, então o que vocês fazem de um lado, façam do outro. Depois de terminar as nossas carreirinhas, que vocês estão fazendo aí a quantidade adequada para vocês, como eu sugeri, eu já fiz uma alcinha de um dos lados, mas vou mostrar o passo a passo do outro lado, não se preocupem.
eu fiz da seguinte maneira. Fiz um parzinho de pontos altos alongados sobre o outro. Para o tamanho M, a quantidade adequada foi de 19 parzinhos. Para os tamanhos P e G, eu sugiro o seguinte, pessoal, que vocês vão fazendo esses parzinhos, como eu vou mostrar no passo a passo, e aí vocês façam a quantidade que imaginem, que vai caber para vocês. E aí vocês prendam provisoriamente, não prendam já com um nozinho, prendam com um fiozinho. E aí vocês provem e vejam se vão precisar de mais parzinhos desse ou menos. E aí, depois que vocês conferirem essa quantidade, vocês prendem da forma como eu vou mostrar. É muito importante que vocês deixem um espaço a partir dessa carreirinha aqui da axila. Para chegar na curvinha do braço, deixem pelo menos uns 8 centímetros, para que a gente tenha um espaço adequado para fazer o ponto fantasia de acabamento e não ficar incomodando quando você fizer os movimentos do braço. Então, é importante isso, tá, gente? Deixem esse espaço aí. E agora vamos para o passo a passo dessa alcinha. Depois da explicação com relação ao tamanho da alcinha que vocês devem fazer, agora a gente vai de fato começar a fazer a alcinha do outro lado. Então, eu cheguei aqui no final das minhas 3 carreirinhas, que é para o tamanho médio. Lembrando que para o tamanho P eu sugeri 2 carreirinhas e para o tamanho G, 4 carreirinhas. Precisaria de 1 a mais. Então, a gente vai fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos virar a blusa, que vai ser sempre assim, ida e volta, tá, pessoal? Vamos para esse segundo ponto de base e fazemos um outro ponto alto alongado. Não façam muito apertado não, gente, porque a gente vai precisar estar usando essa correntinha desse ponto, essa terceira correntinha, para fazer o próximo ponto. Então, aqui a gente fizemos 2 pontos altos alongados, vamos virar novamente a blusa. Então, vai ser sempre assim, 2 pontos e a gente vira, 2 pontos e vira. Agora, eu tenho aqui essa correntinha e faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou laçar o fio e agora, prestem atenção que a sequência vai ser sempre essa. Vocês vejam aqui, primeira, segunda, terceira correntinha aqui, gente, dessas correntinhas. Observem aqui, na terceira, vocês inserem a agulha e fazem um ponto alto alongado. A gente tem aqui agora 2 parzinhos de pontos altos alongados, que formam 2 elinhos. Agora é só vocês seguirem esse passo a passo até a quantidade que vocês acharem necessária. E eu vou mostrar como a gente vai fazer a emenda do outro lado. Terminei a minha quantidade adequada de duplinhas dos pontos altos alongados. E essa parte de onde está saindo essa alcinha está aqui para baixo. Aqui para cima está a parte onde essa alcinha vai ser ligada. Então, a gente pega do jeito que está aqui, pessoal. A agulha terminou exatamente desse jeito, com esse lado para cima, que é o lado direito. Direito porque a gente terminou com a agulha assim, nessa posição. Mas é sempre carreirinha de ida e volta, então não tem lado direito nem avesso certo. E aí, você vai pegar e vai deslizar o seu dedo aqui, do mesmo jeito que você terminou, para que não haja perigo de torcer. A agulha terminou aqui nessa posição. Agora, eu vou pegar o outro lado, que foi esse lado que ficou por cima, esse que saiu a alcinha, como eu falei, tá por baixo. E vamos fazer o seguinte para fazer essa emenda. Terminou desse jeito, tá, gente? Aí, eu tô virando assim, olha, pra cá, tô fazendo esse movimento. Depois que faço esse movimento, eu vou inserir a agulha aqui nessa terceira correntinha, contando aqui de baixo para cima. Então, eu insiro a agulha nessa terceira correntinha e puxo o fio lá atrás. E passo ele por aqui por dentro e passo ele também por dentro dessa última alcinha que eu fiz, tá? Agora, gente, eu vou inserir a agulha nesse segundo ponto da base, esse pontinho aqui. Vou inserir aqui nessa correntinha.
puxar o fio lá atrás, passar por dentro dessa correntinha, dessas correntinhas que eu falei, passar por dentro desse ponto e passar por dentro dessa última alcinha. Depois que a gente passa, a gente vem para aqui para a lateral e a gente fecha aqui com um pontinho baixíssimo. E faz mais um para fazer um arremate e depois cortar o fio. Ela fica presinha desse jeitinho aqui, tá bom? E aí, a gente vai agora para o próximo passo, que vai ser acabamento das cavas. Estamos na cava, aqui é o centro da cava, onde é a região da axila. Vou ampliar um pouco para que vocês vejam. Então, essa carreirinha aqui, ela está virada do avesso para nós, tá? O lado direito dela tá para baixo. Eu vou prender o fio bem aqui nesse centro. Não é uma regra, tá, gente? Mas é melhor que prenda aqui, porque a gente fica com a posição mais centralizada aqui embaixo da axila. Já fiz um nozinho, agora eu vou inserir a agulha nesse mesmo espacinho que eu fiz o nozinho, puxar o fio aqui pra frente e fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou inserir a agulha no próximo ponto da base, que é esse aqui, que eu estou inserindo, e fazer um ponto baixo, já aproveitando para esconder os fiozinhos que estão sobrando. E agora eu vou fazer ponto baixo sobre todos os pontos baixos da base, um ponto sobre cada ponto. E quando chegar nessa subidinha aqui, eu venho mostrar como é que a gente vai fazer. Chegamos nessa parte que eu falei para vocês sobre essa subidinha. Agora eu vou tirar o marcador, porque não é mais necessário. E a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente usou esse último pontinho aqui, ó, que estava vazio, esse próximo está ocupado com o ponto alto da subidinha. Então, a gente vai inserir a agulha dentro de uma alcinha daqui de dentro desse ponto. Dentro de uma alcinha, tá? A primeira alcinha aqui não é pegando o ponto todo, é dentro de uma alcinha aqui, desse pontinho. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos pegar outra alcinha daqui desse mesmo ponto, uma segunda alcinha, e fazer outro ponto baixo. E pegar mais uma terceira alcinha, fazendo outro ponto baixo. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro desses pontinhos correspondente a cada carreirinha. Nessa carreirinha aqui, a gente vai usar esse último pontinho aqui e vamos fazer 3 pontos baixos, encontrando espacinhos aqui por dentro dele, pegando alcinhas aqui por dentro. Na próxima carreirinha também, essa carreira, a gente vai usar esse último ponto aqui e vamos fazer 3 pontos baixos, procurando espacinhos aqui por esse ponto. Umas alcinhas vocês vão encontrando por aqui, tá bom? Depois que fizerem 3 pontinhos baixos aqui, nesse ponto correspondente a essa última carreira, a gente vai diretamente para dentro desse elo, mas eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. E a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro do elo. Mas agora eu vou fazer esses pontinhos e agora eu vou pular para dentro do elo. Como eu expliquei para vocês aqui a alcinha. Então, eu já venho para dentro do elo e faço um ponto baixo. Agora, faço mais 2 pontos baixos. E passo para o próximo elinho. Fazer 3 pontos baixos. E vai ser sempre nessa sequência, essa repetição. 3 pontinhos baixos dentro de cada elo, até chegar nessa parte aqui. Até chegar aqui nesse último elinho do outro lado, que vocês vão circular por toda a alça e chegar nesse elinho. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Depois que vocês fizerem os 3 pontinhos baixos aqui,
Vocês vêm para esse pontinho correspondente a essa carreirinha, procurem alcinhas aqui para fazer 3 pontinhos baixos. A mesma coisa nessa outra carreira e a mesma coisa nessa outra carreira. Quando eu chegar aqui nessa última carreira, eu volto para a gente passar para essa parte aqui, ok? Cheguei aqui no final dessa descidinha, agora eu vou passar para essa carreirinha aqui de baixo. Então, esse ponto aqui já foi usado, que está com ponto alto alongado. Eu vou para esse ponto seguinte fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar aqui no iniciozinho da carreira. Finalzinho da carreira, agora eu vou fazer o último ponto, que vai ser um ponto baixíssimo, nessas alcinhas aqui correspondentes ao ponto baixíssimo que a gente fez no início da carreira. Então, eu vou vir para essas alcinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Em seguida, vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, virar a blusa. E agora a gente vai pular, na verdade, esse ponto próximo, tá, da base. Vamos para o seguinte e fazemos um ponto alto simples, tá? Não é ponto alto alongado, é simples. Uma correntinha de separação, laço o fio, pula o pontinho de base seguinte, vamos para o próximo e fazemos um ponto alto simples. Mesmo processo, uma correntinha de separação, pula o ponto seguinte, ponto alto simples. A gente vai fazer assim até chegar aqui nesse início dessa carreirinha. Vocês vão seguindo agora, como é só ponto sobre ponto, então vocês vão conseguir fazer essa quina sem problema nenhum. Vão pular esse ponto, vem para esse seguinte, pula esse seguinte, vai para o próximo, e assim vocês vão até chegar aqui o finalzinho. Cheguei no finalzinho dessa carreirinha dos quadradinhos, já fiz uma correntinha de separação. Vocês venham aqui, ó, para essa segunda correntinha, deixando a correntinha de espaço aqui no meio e façam um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, uma correntinha, a gente vai inserir aqui, ó, dentro do espacinho, a gente pega essa alcinha, pega essas 2 alcinhas aqui em cima, deixando uma alcinha aqui embaixo e fazemos um ponto baixo. No ponto alto que está aqui na base, a gente insere a agulha e faz outro ponto baixo. Dentro do espacinho, a mesma coisa, a gente insere a agulha deixando 2 alcinhas em cima e uma alcinha aqui embaixo e fazemos um ponto baixo. E a gente vai seguir essa sequência até o final da carreirinha. Finalzinho da carreira, como eu havia falado, a gente vai inserir a agulha aqui nesse pontinho e fazemos um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou virar a blusa. Depois de virar, agora a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos para o próximo e fazemos um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. A gente vai seguir assim até o finalzinho dessa carreira. Final da carreira, já fiz o último pontinho aqui nesse ponto livre da base. Agora eu vou inserir a agulha nesse pontinho baixíssimo que a gente fez no início da carreira e fechar com outro ponto baixíssimo. Vamos agora virar a blusa, não vou fazer ponto baixíssimo. A gente vai virar, ponto baixíssimo não, desculpa, não vou fazer outra correntinha. E a gente já vai para esse ponto aqui seguinte, iniciar outra carreirinha de pontos baixos sobre os pontos baixos da base. Finalzinho da última carreirinha de acabamento da cava. Agora eu vou inserir a agulha nesse pontinho que foi de início dessa carreirinha e finalizar com um ponto baixíssimo. Fazer 2 puxadinhas, cortar, puxar com a unha, como eu sempre faço, para ficar bem firme, tá, gente? Bem firme mesmo, olha. Agora que terminamos o acabamento da parte externa das alças, vamos iniciar o acabamento do decote e
automaticamente o acabamento dessa parte interna das alças. Para fazer acabamento do decote, a gente vai prender o fio em um pontinho desses, tanto faz se for de um lado ou outro, porque frente e costas são idênticos, então é irrelevante. Lembrando que essa carreirinha está com o lado do avesso virado para cima, o lado direito está para baixo. Então escolham qualquer pontinho desses e prendam o fio. Já prendi o meu fio, agora a gente vai iniciar uma carreirinha de pontos baixos. Vou inserir a agulha nesse mesmo espacinho que eu prendi o fio, fazer um ponto baixíssimo. Em seguida, um ponto baixo sobre cada ponto baixo da base, como eu acabei de falar. E quando chegar nesse cantinho aqui, nessa quina, eu venho mostrar como é que a gente vai passar para esse elinho da alcinha. Cheguei aqui na quina, já fiz o ponto baixo sobre esse último ponto aqui da base e agora eu vou passar para dentro do elo. Então, a gente vai fazer dentro desse elo 3 pontinhos baixos, como fizemos do outro lado da alça. 1, 2, 3. E agora vocês façam esses pontinhos baixos dentro de cada elo, sendo 3 pontinhos. Já vão escondendo os fiozinhos que tiverem no caminho. Até chegar ao outro lado, que vocês vão descer aqui nessa quina. Nessa quina, vocês vão fazer os 3 últimos pontos baixos aqui dentro desse último elo e vão passar para esse pontinho que está livre, tá? Esse pontinho aqui da base está ocupado com a alcinha. Vocês vão sair dos 3 pontos baixos aqui do elo, vem para esse ponto livre e façam pontos baixos sobre cada ponto baixo da base. Vão circular toda essa parte, vão chegar aqui novamente, que já é o outro lado da frente ou costas. E aí, quando chegar aqui, vocês vão repetir o processo que eu mostrei. Vocês vão fazer um ponto baixo sobre esse último ponto da base que está livre, vão pular para os elinhos e começar a fazer os pontinhos baixos. 3 pontinhos baixos em cada elo, até circularem o outro lado e chegar aqui, onde a gente iniciou essa carreirinha dos pontos baixos. Eu vou fazer os meus e volto. Finalzinho da carreirinha dos pontos baixos, agora eu vou inserir a agulha nessa correntinha inicial que a gente fez dessa carreira e fechar com ponto baixíssimo. Em seguida, vamos contar 3 correntinhas, 1, 2, 3, virar a blusa e fazemos um ponto alto simples nesse pontinho aqui, tá? Que é pulando esse próximo e fazemos o nosso ponto alto simples. Uma correntinha de separação, pula o ponto seguinte, vamos para o próximo e fazemos um ponto alto simples. Nessa quina, se vocês fizeram o último ponto de vocês sobre esse último aqui da base, observem que esse aqui é utilizado para alça, então ele não conta. Vocês vão pular esse primeiro aqui desse elo e vão inserir a agulha no segundo e fazer o ponto alto, normal, e vão seguir. Se por acaso vocês pararem aqui, então aqui vocês pulariam e viriam para esse, mas como eu expliquei, esse aqui está sendo usado para alcinha. Se vocês pararem aqui um pontinho antes do que eu estou mostrando, vão para esse segundo ponto do elo. Então, isso aqui é praxe, tá? Vocês vão para esse segundo ponto. Independente se vocês pararam aqui, onde eu estou mostrando, que é no penúltimo, ou nesse último ponto da base. E vou inserir a agulha aqui para fazer um ponto alto simples nesse segundo ponto baixo do elo. Fica desse jeito, pessoal. Então, lembrem de não fazer correntinha de separação aqui entre esses 2 pontos altos que viram na quina. Não tem correntinha de separação aqui, tá? Terminou esse ponto, independente de ele ser feito nesse último ponto da base ou nesse penúltimo, não façam correntinha de separação e insiram diretamente aqui nesse segundo ponto baixo que está no elo. Agora eu vou seguir com meus quadradinhos. Quando vocês fizerem todo esse percurso pela alcinha, por essa parte
interna da alcinha e chegarem aqui nessa descida. Vão fazer o último ponto dessa alcinha aqui, nesse ponto do meio, aqui do elo, nesse segundo. Pular essa quina, obviamente. Esse pontinho tá sendo usado para alça, tá? Não parece, mas está sendo usado. E aí, vocês vão fazer o próximo ponto nesse ponto seguinte, que é o ponto livre aqui, o próximo ponto livre dessa carreirinha. Lembrando de não fazer a correntinha entre o ponto alto que sai da alcinha e o ponto alto que vem para essa parte aqui do decote. Se quando chegarem no finalzinho dessa carreira acontecer isso aqui que aconteceu comigo, se eu pular esse próximo pontinho da base, eu vou fazer um ponto junto desse, o que não deve ocorrer, senão vai ficar como se fosse algum defeito. A gente tem como controlar da seguinte maneira, pessoal. Voltem para essa quina aqui que está junto, que está na mesma carreirinha aqui do final. Eu vou desmanchar esses quadradinhos até chegar aqui. E a gente pode controlar da seguinte maneira. Ao invés de eu fazer nesse pontinho que estava, eu vou fazer no ponto seguinte. E aí vai dar certinho quando chegar aqui no final, não vai ficar sobrando nem faltando nenhum ponto. Então, façam dessa maneira, tá bom? Então, eu fiz dessa maneira que eu falei pra vocês, ficou desse jeito. E agora corrigiu esse pequeno probleminha que a gente tinha aqui nesse finalzinho. Eu vou pular, aliás, esse pontinho da base, já fiz a correntinha de espaço e agora eu vou inserir a agulha aqui nessa terceira correntinha, que é essa aqui, e finalizar com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer uma correntinha, vamos inserir a agulha aqui no alcinha desse pontinho que fica nesse espacinho, e fazer um ponto baixo. Não viramos a blusa dessa vez, a gente faz com essa carreira dos quadradinhos virado com o lado direito para cima. Virada com o lado direito para cima, aliás. E aí, a gente agora insere nesse ponto alto e fazemos mais um ponto baixo. Agora, vem para o meio, aqui para essa correntinha do meio, deixando sempre duas alcinhas em cima e uma por baixo. E fazemos ponto baixo. Agora, a gente vai fazer ponto baixo sobre essas correntinhas desse espacinho que eu falei, deixando sempre uma alcinha embaixo e sobre os pontos altos da base e vão seguir até o finalzinho. Então, aqui, gente, quando vocês chegarem aqui nesse canto, que não tem correntinha aqui de espaço, vocês vão fazer um ponto baixo sobre esse ponto que tá na carreira daqui da base e vão fazer outro sobre esse outro ponto, tá? Esse espaço aqui é do ponto da base e esse espaço aqui que eu tô apontando é desse ponto que já tá aqui no elo. E aí, vocês vão seguir até chegar esse finalzinho. Finalzinho da carreira dos pontinhos baixos, já fiz o último pontinho aqui nessa correntinha desse espaço. Agora, eu vou inserir a agulha aqui, nesse ponto onde iniciamos, pegando duas alcinhas e fechar com ponto baixíssimo. Agora, gente, eu não vou fazer uma correntinha, vou fazer igual como fizemos na alça. Eu vou virar a blusa agora. Depois de virar, vamos para esse próximo ponto da base aqui e iniciar outra carreirinha de pontos baixos. Como vocês agora já estão craques, é só seguir os pontos baixos até chegar aqui nesse comecinho da carreira, que vai ser o finalzinho dela quando a gente estiver voltando. E aí, vocês vão fechar nesse pontinho aqui de início, tá? E a gente termina o acabamento do decote. Terminamos a nossa blusa, espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, fiquei apaixonada. Quero agradecer imensamente a quem está assistindo ou quem vai assistir esse tutorial e principalmente a todos os inscritos no nosso canal. Um beijão para todos!